Eu sou uma alma, não um corpo. Esse é o pensamento que você tem. Durante o dia, sua mente e intelecto têm pensamentos puros. Seu revolvimento também. Vocês têm pensamentos puros, então a base do poder do revolvimento é também o poder do pensamento. Quando você está indo para assimilar alguma coisa, você dá sua mente, seu intelecto e pensamento. Hoje eu tive que assimilar o poder de tolerar. Então a base do seu Dharma é também pensamentos. Quando você faz serviço e você faz planos, você tem os pensamentos, não tem? Vocês são capazes de fazer planos com seus pensamentos puros. Vocês experimentam isso. Não experimentam? Então, o tesouro mais especial elevado da vida Brahmin é o tesouro de pensamentos. Se você usar os tesouros dos pensamentos de uma maneira valiosa, seu estágio e suas ações durante o dia permanecerão muito boas. No entanto, qual é o resultado quando você desperdiça o seu tesouro de pensamentos? Você não é capaz de criar o estágio que você quer. E todos vocês sabem que os pensamentos desperdício deixam seu intelecto fraco, seu intelecto e estágio fraco. Os intelectos daqueles que têm pensamentos de desperdício são fracos e confusos. Eles não são capazes de tomar decisões precisas. Eles não são capazes de decidir claramente o que fazer e o que não fazer. A velocidade dos pensamentos inúteis é muito rápida. Todos vocês experimentam pensamentos inúteis, não pensamentos pecaminosos. Todos vocês experimentam pensamentos inúteis. Por causa da sua alta velocidade, vocês não são capazes de controlá-los. Vocês perdem o controle deles. Então, o sinal de pensamentos inúteis é a perda de felicidade, desânimo, uma mente tumultuada. E não experimentar prazer na vida. Interact Parivar, bem-vindos às novas séries. Antes disso, a gente vai concluir essa série do mês de julho e depois nós vamos começar com a série nova. Hoje é dia 31. O sentimento de ser um instrumento, ser humilde.
construa um novo mundo. Hoje, and after that, we will start with our new series for month of August. So please stay back with us. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. It was a good month, right? Month of Foi July. bom mês, certo? Mês de julho. Every day listening, Todo dia ouvindo, and then practicing. refletindo, então praticando, It helps. definitivamente ajuda a alma. I find that Eu descobri que most of the souls make good efforts. muitas das almas fazem bons esforços, Efforts are mas esforços acurados são when we use the method that Baba gives us. quando a gente usa o método que Baba nos dá. So these three words, Então, essas três palavras que Baba nos dá, the awareness of being an instrument, a consciência de ser um be instrumento, humble, ser humilde, and then you will be constructive. e aí nós seremos construtivos. Então, Creating awareness, começando de criando uma consciência, and that also when you say, I am Baba's e instrument, também quando você diz, eu sou instrumento de Baba, so everyone instrumento de goes Deus, towards Baba. então o intelecto de todos vai para Baba. I think we all did take lot of benefit. Eu acho que todos nós temos muito benefício com esta Days prática. there is some more realization. Então, todo dia há alguma realização, Any stage, any type porque of stage is not created with qualquer estágio não é criado, It's always drop by drop. é sempre gota por gota. What I think for me, Então, o que eu penso, I found it very beneficial because eu acho que isso é muito seeing the beneficial, importance porque of humility ver a importância da humildade, and humility, the e a act of humildade, humility um ato de is humildade, with the awareness of being an é com a instrument. consciência de ser o instrumento. So there was like a different kind of sense, Então, different houve kind um of feelings, different kind of tipo experience. diferente de experiência, de And I was sentimento, so happy to see that e eu estava tão feliz de ver que, when there is verdadeiramente, humility, quando há humildade, you always try to make the things você sempre tenta fazer as coisas relationships e criar harmonia nos relacionamentos very constructive. de uma forma muito construtiva. Even whatever is the situation, Mesmo qualquer que seja a situação. every situation, Mas o Baba diz, qualquer situação solution. tem estação, tem So helping souls to solução espiritual. Então, ajudar almas para um encontro espiritual é muito importante. so with humility, Então, com humildade, when they talk to you, there will as be pessoas, honesty. quando vêm falar com você, elas vão ser honestas Because they will say whatever they e have eles to vão say. dizer o que eles têm que dizer. And also, as Baba said, E when também, como o Baba diz, then there quando há will be humildade, ego. então não há ego. And when there is no ego, there E is quando no humiliation. não há ego, não há humilhação. Otherwise, some people all the time feel I was not Caso given contrário, respect, I was todas as not pessoas sentem que não estão dando respeito, belonging, many não se feelings. sentem como pertencendo, muitos sentimentos. It's the ego. Right? É o ego. So an instrument has to be humble Então, o instrumento tem que ser humilde, because I am not doing it. Baba is making it happen. porque eu não estou fazendo isso. So it's Baba not about what está fazendo isso ego acontecer. comes only as when the homework today was Então, o dever de casa my hoje thoughts, my foi ideas, my plans. qualquer hora que meus pensamentos, minhas ideias, meus planos. Very, Então, isso é beautiful, very muito powerful. bonito, muito poderoso. I feel I took lot Eu of sinto benefit que when eu tomei muito I benefício was practicing, durante o dia, while praticando, serving, having that attitude, enquanto servindo, tendo essa atitude. and one feels very close to Baba E also.
quando a gente se sente muito próximo de Baba também, Brahma Baba era muito humilde. Ele deu respeito a todos. Então, foi bom ter 1 ponto por dia. Mesmo se tivesse conectado mais parado, e eu acho que todos vocês são estáveis também e vão entender isso mais. A sua consciência vai ser mais poderosa e você deve definitivamente, através dos seus pensamentos, palavras e ações, ser construtivo. Nunca, nunca por causa de nenhuma razão. Então, ter contentamento constantemente e ajudar outras almas a experimentar o contentamento também. Então, essa é a minha experiência para o mês de julho. Om Shanti. योग को पावरफुल बनाओ। योग सर्व शक्तियों के पावरफुल हो। योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। तो उसका वायुमंडल A atmosfera de tal yoga será poderosa e se espalhará rapidamente. अभी संस्कार Agora, nem apenas o menor traço de sanskar deve permanecer. नमके ज्वाला रूप E apenas então vocês podem ser chamados de uma alma yogi com forma intensa. Você apenas tem o pensamento e será capaz de queimar isto. In the month of August, Avyakti Mês de agosto, Avyakti Parivar recebe você, dá as boas-vindas a você. Transforme a atmosfera com yoga vulcânico, Tapasya. ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो. With special insights by Mohini Didi, Os insights especiais de Mohini Didi. followed by heart-to-heart Seguida de conversa coração a coração com seniors. ancestors sharing. E compartilhamento de ancestrais e revisão de Avyakti Murli a partir de 69. Om Shanti Avyakti Parivar. Such a beautiful Shanti topic, Avyakti right? Parivar, um tópico muito bonito, certo? With volcanic Transformar a movements. atmosfera com o yoga So, vulcânico just to let e you all Tapasya. know that, in Então, our para todos regular vocês saberem que no mês de agosto nós vamos continuar com os mesmos horários. and every evening, and we will also send out email with the details again, so you have it with you, and also in WhatsApp we will send out the link where you will Vamos have enviar os links onde vocês vão ter todos os materiais do Google Drive everything will be there. e So tudo we estará have been lá. sending out since few months. So Então, nós vamos once mandar we send out all the links. nos So primeiros just dias do mês, receive vamos mandar the todos os day-to-day links. updates. And also Amrit Vela in month of July, we had wonderful Amrit Vela with Então, na Amrit Vela em julho, tivemos souls Amrit from Velas maravilhosas Latin com almas America, da different countries Latinoamérica e connecting and
países diferentes conduziram e eles continuaram a fazer isso. Então, por favor, entrem conosco em Amityville se você precisar de força, isso vai ser uma boa fonte. Então, qualquer um que pode vir pode se juntar a nós. Então, por isso, todo dia, das 3 às 4h45 de manhã, vai continuar como a gente já vem fazendo. Terça, revisão da Murli. Quarta tem a Murli das crianças. Depois Murli Sakai. Sábado conversa com o Eric. Então, domingo há um triste. De alguns dias vem seniors para fazer uma conversa. E vamos continuar com o novo mês. Então, Raksha, em agosto também. Nós vamos celebrar com a Vyakti Parivar também. Agora vamos começar com um tópico novo, nova série. Novo tópico e novo dever de casa para amanhã. Transforme a atmosfera com o yoga vulcânico Tapasya. O tópico é casa de força e casa de poder. A lembrança vulcânica é o estágio poderoso de uma casa de luz, de um farol, e de uma casa de força. Para isso, especialmente, experimente ser uma personificação de conhecimento e se torne poderoso, que todas as almas desesperadas, almas que estão vagando e almas que querem experimentar bênçãos, paz e poder através de uma atitude pura e benevolente de vocês, almas elevadas, e o pensamento e a atmosfera poderosa. Então esse é o dever de casa para amanhã. Agora vamos começar com a série nova. Farol e casa de força. Vamos ouvir agora no hindi. Om Shanti. How many of you have seen Oh, volcano? Shanti. Quantos de vocês viram o vulcão? Muitos de vocês? Muitos de vocês na América Central e diferentes países. Quantos de vocês viram um vulcão em erupção? Quando há muito da chama e fumaça, mas você não vê ele abrir fogo. Mas se você for perto, você pode se sentir e ver a chama também. Muito quente. Não muito calor. Você não pode ir muito perto. Eu sei quando eu estava na América Central, então muitos países. Então,
Baba está comparando esse yoga vulcânico ao criar o estágio de farol e casa de poder. What lighthouse does in the ocean is very, very Que o steady, farol unshakable. está perto do oceano, está muito firme Only what e happens with the lighthouse inabalável. continuously keeps circling, keeps circling. E ela continua rodando, So rodando a luz. Então, qualquer um que esteja vagando, qualquer navio que esteja vagando, vai ver. mostly everyone in the ocean Então, todo mundo no oceano traveling, they look at the lighthouse. viaja e vê um farol. So what Baba is saying that Então, o que Baba está falando que criar tal estágio which creates the atmosphere cria a atmosfera where the wandering souls, onde as almas que estão vagando, peaceless as almas que souls, estão cambaleando, are sem guided. paz, todas são guiadas. That means they experience peace. Isso significa que eles experimentam paz, experimentam amor. So it's very, very interesting homework. Então, é um dever de casa muito interessante. Eu sei que é muito As soon interessante. as people heard, Assim como as pessoas ouvem they are so o excited. dever de casa, elas estão tão Properly. felizes, elas querem fazer isso So we will do it. apropriadamente. Então, a gente vai criar como fazer isso. Isso não será como um yoga de 1 hora. Isso é uma outra coisa. Mas mesmo 10 minutos, 5 minutos, poucas vezes ao dia, Just create that stage. apenas criar esse estágio. And it's such interesting point E é um ponto interessante também that the power of thought is que used o in poder do pensamento é usado seva, em for everything. revolvimento e serviço da mente para tudo, para planejar o serviço. São os pensamentos elevados, So certo? don't waste the Então, thoughts. não desperdicem os Any pensamentos. thought can be useful, right? Qualquer pensamento pode ser So útil save it. na época certa. Então, poupem isto. So volcanic remembrance. Então, a lembrança vulcânica, Volcanic remembrance agora é a lembrança vulcânica, powerful stage é o estágio poderoso of a lighthouse de and uma lighthouse. de um farol e uma casa de força. For this specialty, Para essa experience especialidade, and experimentem ser knowledge uma personificação do conhecimento and become powerful. e se tornem poderoso. Because knowledge is light, knowledge is Porque light. o conhecimento é poder, é luz, So that the desperate souls, wandering tanto souls, que as almas desesperadas, vagantes e almas que estão chamando experimentem bênçãos, poder through e your pure and benevolent através da sua atitude benevolente and also com algumas almas elevadas e uma atmosfera poderosa. because for our well-being, Porque our sustenance, para o nosso bem-estar, para o nosso sustento, very, very important to é have muito a importante atmosphere. ter uma atmosfera poderosa. Our sanskars, Nossos sanskars, nossa natureza, everything really are cultivated tudo realmente está sendo cultivado and a quando há spiritual atmosphere. uma atmosfera pura e espiritual. So I think what is for tomorrow, our Então, eu homework, acho que para amanhã, nosso dever de casa, we'll create that stage and nós see vamos criar esse estágio e how ver we feel and como a gente what se sente atmosphere is created e around. qual atmosfera está sendo criada ao redor. Daddy Janki always used to tell us, Daddy Yankee costumava nos dizer, your purity, quanto mais a sua pureza, vibrations, as suas vibrações puras, those vibrations reach as vibrações vão longe, atingir longe, souls. e você quer todo mundo, todas as So almas, para ter essa experiência. powerful. E nós temos que ter um estágio poderoso. Om Shanti.
Good evening, Didi. Good evening, good evening. Boa noite, Didi. Boa noite, Avyakti Parivar. Eu quero começar dizendo quão bonito ficou dos gráficos e está nos encorajando para o próximo mês. E assim veio todo o pensamento, como toda a Yaga, desde o começo até todos os lugares, para todas as terras, haviam pessoas tão jovens que foram à fundação. Sim, sempre tinha um ser guiando, mas muitos de nós no exterior, a gente era pessoas que eram muito novas, mas a Vyakti Parivar vem com a mesma coisa. Algumas pessoas novas fazem algo novo, então eu sempre fico intrigada com esse começo e o final. Então, no começo, então, nós tínhamos nosso lugar, mas isso teria mais pessoas jovens. A gente não imaginava o que estava acontecendo porque ninguém de nós tinha aquelas habilidades. Então, apenas a criatividade e a energia. Então, eu queria dizer obrigado do coração. Primeiro de tudo, se a gente pegar essa linha do vulcânico, o Yoga Tapasya, qual é a distinção de Yoga e Tapasya? Yoga pode ser apenas lembrança e Tapasya é quando você senta parado, estável, e é como se você estivesse no estágio incorpóreo, você vai além do corpo. O yoga você não precisa ir além do corpo, é apenas do intelecto, celebrar o encontro. Mas a Tapasya é mais do que isso. Você deve ter visto, eles mostram o caminho de devoção também, que os tapaves estão sentados perto da árvore e eles mostram Buda, muitos e muitos. Então a Tapasya é uma determinação constante, um estágio que você cria. Isso significa que, vamos dizer, que eu tenho que praticar o estágio de ser pacífica. Então, com Tapasya, eu estou mais emergindo para essa experiência de paz e apenas ser pacífico e espalha as vibrações de paz. Então, você está criando esse estágio. Então, a Tapasya é você mesmo no fogo do yoga. A Tapasya, você está espalhando este calor do fogo do yoga. Então, a Tapasya é o yoga, mas como se fosse o fogo do yoga. Então, parece que foi uma coincidência que ontem na Murli houve uma preparação e, claro, eu vou ter que fazer a pergunta, se eu não estiver completamente alinhada com o tesouro elevado dos pensamentos, a yoga vulcânico e a Tapasya possível, eu acho que a madeira no fogo são os nossos pensamentos. Então, o que Baba está dizendo? Baba fala mais sobre as contas, mas eu acho que a Tapasya é real, porque desde que eu li esta Murli, e eu realmente estava olhando para isso e eu estava dizendo que cada pensamento seria elevado, que cada pensamento seria valioso, então isso é muito intenso. Então tudo que eu estava fazendo talvez era simples ou não elevado, mas imediatamente eu diria, meu pensamento tem que ser usado. Então eu acho que a Tapasya realmente começa a partir desta prática de ver que cada pensamento é elevado, cada pensamento de serviço. Então, o modo como o Baba descreveu hoje
esse aspecto da Moody que é muito pensamento, o pensamento elevado, a partir de onde você cria o poder de discernir. E você está planejando para o futuro o serviço, o seu serviço da mente. Tudo isso depende do pensamento, do poder do pensamento. Então, eu acho que agora a gente tem que se concentrar nisso, e a concentração não é apenas sentar, mas agora minha concentração é nos meus pensamentos. Cada pensamento tem que ser usado para ter um pensamento elevado. Então, isso é tapácia, intensidade. Certo, mas e onde você está não é uma grande coisa, não é? É apenas um movimento curto. Na verdade, porque digamos que, vamos dizer que eu esteja vendo um pouco de notícias e eu penso, isso não é elevado. Então, muitas coisas eu tenho que selecionar, que eu tenho que... But instead of having elevated thought, so everything will be okay. Everything will be provided, Então, eu tenho que pensar em ter pensamentos elevados e tudo vai estar ok, tudo vai ser provido. Então, que durante o dia eu tenho que prestar atenção, todo dia é tapácia. Durante todo o dia é tapácia. Eu estava... Vamos pensar, se eu quiser comprar um carro e tiver que decidir entre um Tesla e um Civic, quanto esse custa, quanto aquele custa. Então, para um eu vou precisar de muito dinheiro e para o outro nem tanto. Então, quanto eu preciso para ser capaz de acumular e dizer que eu estarei nesse estágio ou naquele estágio, que eu posso comprar as coisas, mas eu tenho que pagar para chegar lá. Então, qual é o custo? Isso é porque algumas vezes as pessoas desistem por causa do custo das coisas. É como se eu quisesse ser inabalável, se eu quisesse ser constantemente muito calma. Depende do estágio do que eu quero criar. Como você disse, qual tipo de carro? Então, estágio é o que você pode comprar. Então, qual é o estágio que eu quero? Então, isto está tão conectado com personalidade, uma responsabilidade pessoal. Então, se eu tenho a responsabilidade para milhões de almas elevadas, então eu vou precisar dessa acumulação, certo? Cada pensamento pode ser como uma bênção, e cada pensamento pode ajudar alguém, cada pensamento pode mudar em palavras e é poderoso. Então, eu acho que é a motivação para fazer a melhor qualidade de esforços. What car are you planning to buy? Qual carro você está pensando em comprar? Eu vou comprar um Tesla. Todo mundo está tendo um Tesla. Eu tenho... Esse carro parece que tem uma boa velocidade. Eu estava em Peace Village e a Judy me pegou. E depende do tamanho que você quer do carro, né? Eles têm carros grandes, então eles têm médios e eles têm pequenos, mas se uma pessoa chega e essa pessoa pensa que o pequeno é bom, mas anos atrás meu irmão comprou um carro que 6 pessoas podiam sentar com muito espaço, então isso depende. E o preço é de acordo com isso. Mas é também o preço de acordo. Eu não tenho ideia de preços, enfim. As pessoas compram e me contam. Então aí eu pergunto,
E aí era muito caro mesmo os pequenos. Então ontem Baba falava sobre o desperdício. Às vezes você não vê e não percebe que há alguma manifestação de desperdício e há algum impedimento grande que tem que ser checado. E às vezes a gente está ocupado checando outros. Então, esta coisa que ele falou sobre controlar os pensamentos, e ele disse, se a gente está controlando nossos próprios pensamentos com um pensamento, nós não precisamos controlar outros. Então, eu acho que foi uma coisa muito profunda para mim, porque algumas vezes, talvez você não perceba que você está controlando, que você não está conscientemente controlando, mas o seu estágio está afetando a atmosfera e as pessoas estão manipulando. Então, eles se sentem manipulados, ou então esta coisa de como, novamente, quando o controle é muito natural, porque algumas vezes o controle e outras pessoas pode ser uma supressão e um sentimento de desonestidade. Eu não posso dizer o que eu quero dizer. Então, como eu faço distinção entre suprimir e controlar do modo certo? E desculpe, eu sei que eu estou falando muito sobre isso, mas não estar consciente de que eu não estou conscientemente manipulando as pessoas, mas meu estágio, minha atitude está manipulando as pessoas. Eu acho que cada um percebe com o tempo, porque a nossa natureza afeta os relacionamentos. A nossa natureza afeta a tarefa que nós estamos fazendo. E o respeito que a gente tem ou não tem. Então, as pessoas, as almas percebem que eu não deveria ser assim. Então, a mudança começa a aparecer. Então, eu digo muitas almas que estão mudando e eu falo, percebam que esse não é o modo correto. Então, eu acho que isso acontece de ambas as maneiras, mas cheque o eu. Se o eu definitivamente acontece, se há realização, então o esforço para ver que eu mudei. Mas, para mim, eu sempre ajudo a todos, porque eu sei que todo mundo percebe e muda. Mas se a gente apoiar a todos, na verdade a gente faz muito serviço. Isso é chamado de doação de virtudes. Se alguém está muito nervoso, mas se eu permaneço calmo e paciente, as mesmas almas vão mudar, eles vão tomar isto. Então, se eles olharem para todo mundo aqui fazendo esforços no serviço de Baba, então qualquer sanskar, todo mundo tem sanskars diferentes. E se a gente ajudar as almas e cooperar, as mudanças definitivamente acontecerão. E isso, eu tenho que manter minha atitude assim para todos. Não que outros tenham que mudar, mas que others to extricate themselves when they have reached that stage of where, and Baba was saying that you don't even realize it's happening. Eu não vou traduzir a pergunta, que eu não estou entendendo. Essas perguntas são muito, extremamente complicadas. Então, eu vou traduzir a resposta, porque a pergunta tá. Ela mesma falou, eu estou falando muita coisa aqui, é muito complicado. Eu vou traduzir só a resposta. Maybe this month of Tapasya is the yukti. But, Yeah, definitely. But I feel that Eu sinto que algumas pessoas percebem de uma forma muito natural quando eles ficam chateados com alguma coisa, ou quando eles não estão felizes por alguma coisa, ou eles não são capazes de. Então eles percebem que quando isso se torna um descuido ou uma preguiça, that needs lot of isso é que
a gente, para despertar alguém, a gente tem que ter muito a nossa parte no drama, então isso pode mudá-los. Então eu estou falando sobre controlar alguém e os sanskars. Então é muito fácil para aparecer, mesmo se for gradual, mas isso pode acontecer. Mas qual é o meu papel? É ser um bom exemplo e manter a minha tabela de horário, certo? Ser muito ativa e constantemente estar ocupada. Então os outros também vão olhar para isso. Quando eles têm alguma uma dúvida, eles vão ter uma dúvida, mas eu tenho que ser um bom exemplo. Eu estaria feliz com isso, certo? Mas não que alguém é preguiçoso, então que eu tenho que ser ativo. Não, eu tenho que ser ativo de qualquer jeito. Se alguém tem preguiça, talvez essa pessoa fique inspirada Yeah, para ser me ativa. too, just Eu acho também que trying to draw them into the gathering. sempre tem que colocá-los no encontro e acho que isso funciona também. Baba falava ontem sobre humor, mas a solitude, se você não quer vir no encontro porque você tem que fazer alguma coisa ou ser alguma coisa ou qualquer coisa, mas uma vez que você vem para o encontro, então você está tão confortável no encontro. Então, algumas pessoas vêm no encontro e aí eles desaparecem. E aí depois eles vêm, depois eles desaparecem. Então nós temos que manter bons votos para eles. E uma vez, e quando eles sabem o que é a família, o que é a congregação, eles ficam isolados. E isolando sua solitude. Okay, thank you so much. Ok, muito obrigado. Oh, thank you. Much appreciated. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, Wadiben. Shanti, obrigado, Didi. Wadi bem. Thank you. And tomorrow is the first day of the month. And Amanhã é o primeiro dia do mês. we'll continue with our new series and also Vamos continuar a partir de 69 falando com o coração de um anjo. Om Shanti. Avyak Murli, 20th May, 1971. Vyakti Burdi de 20 de maio de 71. O estágio de um doador de fortuna e conhecimento e um doador de bênçãos. O ditado de que o mundo muda através da visão de um se aplica a este tempo. Não importa quão Tamoguni ou Rajoguni as almas que vêm à frente de você estejam no seu mundo, seu estágio e sua atitude deveriam mudar através da sua visão Satoguni. Conforme você progredir mais, muitas almas vão ter essa experiência. Nos memoriais é mostrado que foram dadas a elas visões dos três mundos. Isso é o louvor do tempo presente. Quando elas vêm em frente a vocês, elas vão saber através da sua visão, não apenas sobre os três mundos, mas também sobre sua vida, sobre sua história de vida completa. Assim como no começo,
Durante o tempo do estabelecimento, não havia tanto serviço através do conhecimento, mas vocês levavam todos além com o seu olhar. Então, agora, no final, vocês não vão ter a chance de servir através do conhecimento. Qualquer coisa que aconteceu no começo é o que vai acontecer através de vocês no final. Assim como a semente de uma árvore é visível primeiramente, então, no meio, ela se torna emergida e no final, a árvore é visível na forma prática. Então, também, a primeira fundação que esteve em vocês almas no começo, esse serviço tem que acontecer novamente. Acha? Murli 2, 24 de maio de 71. Terminar a oposição estando na sua posição. Você se tornou aqueles que dão paz e felicidade para todas as almas? Porque vocês são os filhos há muito perdidos, agora encontrados, mais amados do removedor de tristeza e doador de felicidade. Qualquer que seja a tarefa do Pai, é também a tarefa dos filhos. Aqueles que são os benfeitores do mundo e que trazem felicidade para o mundo, não podem experimentar qualquer ondas de sofrimento nos seus pensamentos ou mesmo nos seus sonhos. Vocês estão criando tal estágio? Ou vocês permanecem estáveis nesse estágio? Desde que vocês tomaram um novo nascimento, desde que vocês se tornaram os filhos há muito perdidos e agora encontrados, amados filhos de Bapidada, vocês, filhos da autoridade todo-poderosa, nunca podem experimentar quaisquer ondas de tristeza. Há as ondas de tristeza quando você não tem a consciência do Pai Todo-Poderoso. Ou seja, quando vocês não se tornam seus filhos de uma forma prática. Quando vocês são filhos do Pai, oceano de felicidade, vocês permanecem ignorantes de mesmo saber como são as ondas de tristeza. Vocês continuam a se mover em ondas de felicidade. Por que a oposição a partir de Maya? A solução para a oposição é muito fácil. Apenas removam uma sílaba da palavra oposição. E o que ela se torna? Haverá alguma oposição quando você fica na sua posição? Se você permanece estável na sua posição, não haverá nenhuma oposição de Maya. Simplesmente remova uma sílaba, né? Oposição, posição. Estar na sua posição é estar na peregrinação da lembrança. Continua, Acha. Transform the atmosphere with volcanic yoga tapasya. Lighthouse and Might House. Transforme a atmosfera com o yoga vulcânico e tapasya, casa de força e farol. Lembrança vulcânica é um poderoso estágio de farol e casa de força. Para isso,
especialmente experimentem ser uma personificação de conhecimento, se tornem poderosos. Então, todas as almas desesperadas e vagando, e almas que estarão chamando, experimentarão bênçãos, paz e poder através dos puros, das atitudes puras e benevolentes de vocês, almas elevadas e a atmosfera poderosa. ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। लाइट हाउस और माइट हाउस, लाइट हाउस और माइट हाउस की शक्तिशाली स्थिति ही ज्वालामुखी स्थिति है। इसके लिए विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो। जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो।